Covid de novo e ter sintomas da Covid. Hospitalizações, a proteção da vacina foi de 70 a 74 anos de 78% quase, 75 a 79, 66%, mais de 80 anos por volta de 40%. Então, menos da metade dos idosos com mais de 80 anos que tomaram as 2 doses fugiram do risco de hospitalização. E, no caso de óbitos, 70 a 74 anos foi de 84%, 75 a 79 anos, 78%, e mais de 80 anos, 45% de efetividade. 45% difícil de falar com certeza, porque foram poucos casos, felizmente, e os números não são tão robustos quanto do pessoal mais novo. Então, na prática, para os idosos que tomaram a vacina aqui no Brasil, as 2 doses, e passaram 14 dias e estavam interagindo com a P1, que é uma variante menos transmissível do que a Delta, que está passando a dominar no país, quem tem mais de 80 anos e tomou a vacina teve uma diminuição no risco de morte de 2 vezes. Quem tem de 70 a 79 anos teve uma diminuição de 5 a 6 vezes no risco de morte. Então a vacina funciona, reduziu o risco de morte dessas pessoas, mas como eu disse, para quem começa com risco alto, mesmo se esse risco diminui, esse risco ainda existe, ainda é preocupante. Tá? Então o Júlio Croda e o Otávio Ranzani calcularam isso, e outros pesquisadores estimaram, e os dois, principalmente o Júlio Croda, aliás, vou falar só em nome dele, e o Júlio Croda, principalmente, pesquisador da Fiocruz, que já fez muitos trabalhos por aqui, foi quem foi ver a efetividade das vacinas em Manaus, foi um dos primeiros a pular do barco do Ministério da Saúde e avisar o que estava acontecendo por lá. Pular do barco não, né? Identificar os problemas, e eu não sei que tipo de atrito que deve ter acontecido lá ou não para ele sair do Ministério da Saúde, mas vendo o Ministério da Saúde atual, vendo a conjuntura de quem trabalha lá hoje em dia, o Júlio Croda, assim como o Anderson, tem um currículo bom demais para estar fazendo parte da equipe atual do Ministério da Saúde. Tem falado muito que a gente precisa de uma terceira dose no Brasil, justamente porque com 2 doses, o que a gente viu até abril, é que a proteção não é tão alta para os idosos. Aqui no Brasil foi Coronavac, em Israel foi a vacina de RNA, nos 2 países está se vendo esse risco de morte maior entre os idosos, porque isso tem a ver, como eu disse, com a imunidade deles, não necessariamente com a vacina que foi aplicada. Aqui ainda pode ter o agravante, sim, de que, em geral, como um todo, vacina inativada, que é o caso da Coronavac, desperta menos imunidade. E isso vai ser sentido mais entre os mais velhos. Nos mais novos não tem grandes diferenças, mas entre os mais velhos pode ter. Então, nos idosos isso tem feito falta e a gente está vendo esses números. Por isso, a recomendação dele de que se desse uma terceira dose, o que o Brasil resolveu adotar por aqui. Vou discutir no finalzinho que diferença que isso pode fazer, mas se você está na idade com mais de 70 anos, a partir de setembro, fique esperto para tomar sua terceira dose de vacina, ela vai fazer muita diferença, porque como eu estou falando até aqui, o risco de morte ainda é alto, tá? E mesmo assim, eu vou fazer uma grande ressalva aqui, que independente da vacina, independente da variante, um risco mais baixo, se você ainda tem muitos casos, ainda é um risco alto. Então imagina, por exemplo, que os idosos respondem tão bem quanto os mais novos às vacinas, que as vacinas, qualquer uma delas, tem uma eficácia de 90% entre os idosos. Isso quer dizer que você evita, por exemplo, 9 em cada 10 mortes. Isso quer dizer que você diminuiu em 10 vezes o risco de morte desses vacinados. 10 vezes menos risco é uma diminuição muito considerável, mas 10 vezes menos mortes, quando você ainda tem muitos casos, ainda são muitas mortes. É o que está acontecendo no Brasil. A gente está chegando em números muito baixos, mas se a gente não toma outras medidas para segurar o vírus, a gente ainda pode ver bastante coisa acontecendo, porque uma fração pequena de um número muito grande ainda é um número grande. Tá? Então, como eu disse, em Israel tem aquele aumento de mortes, talvez porque a imunidade entre os idosos já está caindo. Esperamos ver esses números e essas coisas acontecerem. Tenho falado para vocês em toda a live por aqui que vacina ajuda muito, mas não resolve a situação. A gente precisa das outras medidas e era esperado. Pode voltar numa live minha de janeiro, fevereiro desse ano, que eu falo que quando a gente chegasse em 100% dos idosos vacinados, 100% dos idosos que pegassem Covid e morressem seriam vacinados. Isso não quer dizer que as vacinas